TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Oi, oi! Nós estamos com mais um Livres Podcast e hoje nosso Livres Podcast, ele é especial, ele é diferente, tá de um jeito bem diferente, né? Aconteceu aí um imprevisto, mas o Senhor já havia colocado no meu coração logo hoje cedo que aconteceria. E o Senhor vem colocado no meu coração desde cedo para mim falar um pouquinho sobre um testemunho que aconteceu na minha vida, na minha família, que tem tocado muitas vidas. E hoje aqui no nosso Livres Podcast, eu vou contar para vocês essa experiência que eu tive com Deus. Uma experiência de cura, uma experiência de milagre, porque a glória do milagre é dele. Desde já, eu quero dizer para todos vocês que sejam muito bem-vindos. Vocês que são novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos e fiquem aqui ligadinhos porque tem muito conteúdo bacana para a sua vida. Vocês que já estão conosco há algum tempo, muita gratidão pela sua vida. E vocês que já estão no canal, mas ainda não conhecia o Livres Podcast, hoje ele tá diferente, mas é uma programação com convidados, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho. Gente, antes de eu começar a falar sobre o testemunho, você que ainda não ativou o sininho, ativa aí o sininho e começa a nos seguir também em todas as outras plataformas e redes sociais, tá? Porque você será tocado de alguma forma ou você poderá ajudar alguém de alguma forma compartilhando, se inscrevendo e sendo instrumento de Deus nessa nossa caminhada. Antes de eu começar, esse testemunho, eu quero chamar os apoios culturais, mas fiquem aí ligadinhos, não saia, porque é muito importante o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Pensou em tomar café? Café Goiás, saboroso, delicioso, 3597-5520. Artefatos personalizados, copos, xícaras, canecas, kit churrasco personalizados. Personalizamos em geral. 629-9472-1495. Baruch Produtos de Limpeza, limpeza pós-obra e locações de maquinário. 629-9260-4157. Então, pessoal, estamos de volta. E como eu estava dizendo, todos nós vivemos processos na nossa vida, alguns processos que vão nos marcar, vão diferenciar a nossa história. E eu tive um processo onde eu pude ver a mão do Senhor. Foi um milagre sobrenatural. Às vezes Deus vai nos colocar num particular com Deus. Às vezes você não compreende o que você está enfrentando na sua vida hoje, porque talvez você esteja nesse particular com Deus. Quando Elias entra dentro da caverna, ele entra num particular com Deus. E comigo não foi diferente. Deus ele vai criar situações em nossa vida para nos pôr exatamente onde Ele quer. Porque nem sempre por nossa própria força nós vamos chegar no lugar onde Deus quer nos colocar. Porque nós não compreendemos, os nossos planos são diferentes. E em uma dessas situações, eu tinha uma filha, e logo ela já tinha 8 anos, eu nem imaginava que eu teria. Eu tive uma outra filha, eu estava num momento muito bom do meu ministério, muitas viagens. E quando eu fui fazer laqueadura, eu descobri que eu estava gestante novamente. E esse é um testemunho muito conhecido nas redes sociais, mas o Senhor sempre toca o meu coração para contar sobre ele. E todas as vezes que eu conto, Deus visita alguém e muda a vida de alguém. Esse é o motivo de eu estar dividindo com você essa experiência que eu tive. E eu chorei muito quando eu recebi essa notícia, porque eu fiquei muito preocupada e eu adormeci chorando. Quando eu adormeci chorando, eu tive um sonho. E no sonho entrava uma enfermeira dentro de um quarto de hospital e eu colocava uma criança sobre a maca desse hospital. Quando eu colocava a criança sobre a maca do hospital, a enfermeira perguntava: qual é o nome da criança? Eu dizia Sádila Yasmin. Ela falava: e qual é o significado? Eu não sabia qual era o significado. Naquele momento eu acordei assustada
E eu falei, é mais uma menina. O Senhor falou comigo e o nome é Sadila Yasmin. Fui pesquisar, né? Que se tem uma coisa que eu sou é curiosa, viu, gente? Fui pesquisar, mas eu só vou contar pra vocês no final, pra vocês ficarem curiosos. Porque eu sei que você também é curioso. Qual é o significado de Sadila Yasmin? Só que, ao decorrer desse tempo, eu tive a Sadila normalmente. Foi tudo bem. Mas com 1 mês ela foi acometida de uma enfermidade. E nós fomos transferidos e começou ali todo um processo. E nós fomos colocados dentro de uma sala de isolamento. Em 2018, quando estava no auge da H1N1, ela foi diagnosticada com pneumonia bacteriana intitulada H1N1. E era bem no início, estavam até estudando ainda, era como aquela pandemia do Covid, um pouco menor. Mas uma proporção muito grande de percas, de pessoas que, né, se foram. E ela, uma criança de apenas 1 mês, ali dentro de uma sala de isolamento, numa UTI, e eles começaram várias tentativas de salvar aquela criança. E eu, como mãe, eu sempre entrava em desespero naquele lugar. Eu não sabia o que fazer porque eu nunca havia vivido essa situação. Eu não entendia o motivo de Deus me permitir gerar e acontecer tudo normal, tudo certo. E, de repente, agora eu estava vivendo essa situação. E o mais interessante é que eu saía para fora e acontecia muitos milagres. Crianças eram curadas, o Senhor me usava naquele hospital. Mas quando eu entrava para dentro daquela sala de isolamento, o quadro da Sadila só piorava. No 13º dia, a doutora me chama para conversar e diz assim, mãezinha, tudo que nós podemos fazer pela criança, nós já fizemos. Não tem mais o que ser feito por ela. Nós já estamos da 4ª para a 5ª tentativa de medicamento. Já veio infectologista de fora, de São Paulo, para examinar. E nós não encontramos uma forma de que ela venha reagir aos medicamentos. Ela está com sangue 100% infeccionado e os pulmões dela estão 80% um lado totalmente tomado e o outro muito, muito tomado. E eu fiquei muito assim chateada naquele momento e ela falou assim, se apega com Deus, porque tudo que nós pudemos, nós fizemos. E nós esperamos mesmo que a criança reaja aos medicamentos. São medicamentos muito fortes, mas já está da 4ª para a 5ª tentativa. Naquele momento ela saiu e eu me desesperei muito como mãe. A gente, quando está num processo do particular, a gente ora muito, né? Mais do que quando vai tudo bem. Mas naquele dia foi uma oração diferente. 00:30, quando eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu não entendo o motivo que o Senhor me permitiu gerar, o motivo que o Senhor me permitiu chegar até aqui e ter a Sadila e agora acontecer isso. Mas eu entrego ela para o Senhor. E que seja feito a sua vontade. Eu não me lembrava do sonho. E naquele instante, quando eu disse assim, Deus, mas se o Senhor tem algo na vida da Sadila, me dá um sinal. Quando eu falei desse jeito, o quarto, ele começou a se aquecer. Eu olhei para o ar-condicionado, ele estava funcionando normalmente. Eu falei, é a presença de Deus. Era um quarto pequeno, mais ou menos 4x4, nessas salas de isolamento de UTI. Quem aqui já foi dentro de uma sala de UTI sabe que lá dentro tem que ser gelado, porque para as bactérias não se proliferarem. E naquele momento eu sabia que era a presença de Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que é o Senhor quem está aqui neste lugar. Eu coloquei minhas 2 mãos sobre os pulmões da Sadila e eu comecei a clamar ao Senhor e disse, Jesus, eu sei que é o Senhor quem está neste lugar. E que não seja as minhas mãos, mas que seja as suas mãos sobre as minhas mãos. Quando eu falei assim, o Senhor me deu um louvor e eu comecei a cantar. É pra glória de Deus, é pra glória de Deus. Não é pra morte, é pra glória de Deus. É pra glória de Deus, é pra glória de Deus. Fica firme, seja forte, que é pra glória de Deus. Quando eu acabei de louvar, minhas mãos pesaram. E eu senti
literalmente que tinha uma mão sobre as minhas mãos. Quando as minhas mãos pesam, irmãos, a Sádila toma por um respiro. Quando ela respira, não tem mais nada sobre as minhas mãos. Os aparelhos começam a apitar, uns enfermeiros entram correndo, viram uma bagunça dentro daquela sala. E eles começam a tirar a aparelhagem da Sádila e eu no cantinho só observando o que está acontecendo, me colocaram para fora. E aí, quando amanhece o dia, primeiro eles disseram assim, vamos deixar só o catéter para ver como ela vai amanhecer, porque ela está respirando. Eu já sabia que era a presença de Deus e que era um milagre naquele lugar. Quando amanhece o dia, a doutora chega e eles começam a fazer vários exames na Sádila. Ao decorrer do dia, eles fazem exames. Quando é de tarde, a doutora me chama para conversar e diz, mãezinha, eu não sei o que aconteceu neste lugar, mas a criança reagiu aos medicamentos. E ela reagiu de uma forma tão boa que ela já vai ser transferida para a sala de enfermaria. Ela será levada para a enfermaria. É para a glória de Deus um negócio desse, né, mãezinha? Naquele momento, meu coração se alegra, porque eu sei que eu estou vivendo um milagre, mas eu ainda não me lembrava do sonho. Eu havia me esquecido do sonho. Ei, às vezes Deus vai permitir com que você se esqueça do seu sonho por um tempo, porque ainda não é o tempo dele. Às vezes ele permite com que você esqueça do sonho enquanto você está vivendo o particular, porque ainda não chegou a hora dele. Às vezes ele permite isso para sua ansiedade não paralisar o que Deus tem para fazer na sua história. Mas não significa que o sonho dele não será realizado na tua vida e você não terá a convicção de que o que aconteceu foi parte do processo do que ele tem para fazer no teu futuro. Não se trata do seu agora, mas se trata do que Deus tem para fazer na tua história daqui para frente, meu irmão. Você não sabe, mas Deus está dizendo para você mesmo que hoje está ouvindo. Não se trata apenas do milagre que você está vivenciando hoje, mas se trata de uma multidão que será alimentada através do processo que hoje você está vivendo amanhã, quando o seu sonho ser realizado. Quando eu estou chegando na sala da enfermaria, eu entro dentro daquela sala com a Sádila no colo e eu coloco ela sobre a cama daquela enfermaria. A enfermeira do sonho entra dentro daquela sala e eu já começo a chorar porque o sonho vem na minha memória. Quando eu coloco a Sádila sobre aquela cama, a enfermeira pergunta, como é o nome da criança? Eu digo Sádila Yasmin. E ela pergunta, e ela diz, nossa, que lindo. E qual é o significado? Eu digo para ela, é a felicidade de Deus. Naquele instante eu entendi que a felicidade de Deus não morre. Ela pode passar pelo vale da sombra da morte, mas não morre. Ela é eterna. A felicidade que o mundo te oferece é passageira, ilusionista, acaba com segundos. Você bebe, daqui um pouco acaba o efeito do álcool. Você se droga, daqui um pouco acaba o efeito da droga. Você se prostitui, daqui um pouco acaba o prazer da sua carne. Mas a felicidade que você constrói na presença de Deus não acaba jamais. Ainda que a sua vida termine na terra, a sua felicidade é eterna e vai continuar no céu. É vida eterna. Deus estava dizendo naquele momento, a felicidade de Deus não morre. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida hoje, se é no teu casamento, no teu relacionamento, se é na tua vida espiritual, se é uma perca que você teve. Eu não sei o que você enfrenta hoje, se é na sua finança, se a depressão está te matando, se os problemas estão te paralisando, mas eu quero dizer para você, procure a felicidade que te cura. A felicidade de Deus que preenche, a felicidade de Deus que tira todo o vazio, é a felicidade de Deus que não importa o que o inimigo tente fazer contra a tua vida todos os dias, mas ele está ali mostrando que o medicamento pode não fazer efeito, mas a glória dele vai fazer, e eu quero dizer, a glória do milagre é dele. Hoje a Sádila tem 6 anos de idade. Só que 15 dias depois que isso aconteceu, e eu comecei a contar esse testemunho. Comecei a contar. E eu era muito alegre porque eu tinha vivido um milagre muito lindo. Mas algumas pessoas diziam, você está inventando algo para se promover. A medicina é muito avançada.
Na verdade, o que aconteceu foi o medicamento hoje em dia é muito forte. Cuidado, hein? Quem já teve pneumonia vai ficar com sequela pro resto da vida. Olha, os pulmões dela serão fraquinhos para sempre. Toma cuidado com essa criança, hein? Ela não pode isso, ela não pode aquilo. E eu comecei a entrar em neura com aquilo tudo. Eu falava, Jesus, mas eu tava lá. O quarto esquentou, minha mão pesou, a criança foi curada, os enfermeiros, tem pessoas que entravam em contato para ver a criança, o bebê milagre. E as pessoas falavam isso e eu comecei a ficar, Jesus, e agora? Foi milagre ou não foi milagre? 15 dias depois, a Sádila teve um ataque. E 9 horas da noite, eu me arrumando para ir para uma vigília, a Sádila ficou roxinha. Eu falei, misericórdia. Conto pra todo mundo que é um milagre e agora ela tá tendo um ataque. Bem que o povo falou que ela ia ficar com sequela. Mas se foi milagre, como que tem sequela? Corri com ela pro hospital. O médico fez vários exames e disse assim, mãezinha, ela tá melhor, vai pra casa, assim que os exames ficar pronto, eu vou entrar em contato. Eu fui pra casa? Não, porque eu sou dessas. Fui pra vigília. Cheguei na vigília, contei o testemunho dela e ainda pedi oração pra igreja, porque a gente tem que ter fé naquilo que a gente viveu. Se você que tá vivendo o processo, por que você quer dar ouvido pro que as pessoas estão dizendo ao seu respeito? Se você que tava lá e enxergou o que aconteceu, por que ficar dando ouvido porque as pessoas estão ditando ao seu favor, se a última palavra vem de Deus? Quando eu entrego o microfone, meu telefone toca, eu corro pro hospital. Quando eu chego lá, o doutor fala, mãezinha, você é evangélica? Eu já fiquei toda assustada, né? Porque quando alguém falava, você é evangélica, já vinha logo a notícia, né? Ele falou assim, deixa eu te explicar. O medicamento, quando é usado o medicamento de farmácia, ele fica agindo alguns dias ainda na veia sanguínea, no corpo. Quando você usa um medicamento desses, mais forte, de que está no prontuário dessa criança, vai ficar por meses agindo no corpo. Essa enfermidade que ela teve, fica manchas no pulmão. E essa criança nunca teve dentro de uma UTI dentro de 15 dias. Essa criança é do jeito que ela nasceu. O pulmão dela não tem uma mancha, não tem medicamento nenhum na veia sanguínea. Essa criança nunca teve dentro de uma UTI. Essa criança é do jeito que ela nasceu. E para a glória do Senhor Jesus, hoje eu posso testificar com provas concretas que a Sádila foi um milagre. E hoje a Sádila é uma benção tão grande que ela é conhecida como a menina aranha nas redes sociais. Porque ela é uma bênção, não tem uma sequela sequer, é uma criança muito inteligente, tem 6 anos de idade. E para a glória do Senhor Jesus, estou gravando essa canção, gravei já ela num DVD, né, ao vivo, e ela será lançada ainda este ano, se Deus quiser, se Deus permitir. E eu conto com todos vocês para esse lançamento. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você, procure a felicidade de Deus. Eu não sei qual é o fundo do poço que você está hoje, mas eu sei de uma coisa, o mesmo Deus que tirou José do poço onde ele estava de depressão, o mesmo Deus que tirou Elias de dentro da caverna no tempo certo, é o mesmo Deus que vai agir na sua vida e que vai agir na sua história. Então procure a verdadeira felicidade, que é essa. Se você precisa de uma cura, Deus pode te curar. Acredite, o mesmo Deus que operava lá atrás, ele continua operando aqui hoje. O negócio é a nossa fé. A fé é a fabricação da vitória. Fabrica a sua vitória. Seja uma fábrica de vitória na sua vida e coloque sua fé em ação. Não deixe sua fé morrer, não deixe o medo ser maior do que a sua fé. Deixa Deus comandar a sua história, comandar a sua vida. E Ele vai te dar estratégia para a sua empresa, Ele vai te dar estratégia para a sua vida conjugal, Ele vai te dar estratégia para todas as áreas, como lidar com seu filho adolescente. Ele vai dar estratégia para você como lidar. Talvez seu filho está preso, aconteceu alguma coisa na sua vida e você está em desespero. Mas deixa Deus agir. E o nosso Livres Podcast hoje foi assim, bem diferente. Mas foi para tocar o seu coração. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele sabe o porquê de tudo. E o porquê é que Ele queria tocar a sua vida hoje. Ele queria visitar você hoje de uma forma diferente. E aqui ficam minhas palavras com esse testemunho. É um de muitos, né, testemunhos que eu tenho. Algumas pessoas que já me seguem vão saber. E eu quero aproveitar e pedir para vocês, né, nos seguir nas nossas redes sociais e fazer a obra junto conosco, porque missões se faz com as mãos de quem contribui, com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora.
E as suas mãos podem contribuir não só financeiramente, mas podem contribuir também compartilhando, mandando vídeo para alguém, que hoje você pode ser um missionário com seu celularzinho na mão. Sabia disso? Já parou para pensar nisso? Que a mesma arma que você pode usar para fazer a vontade de Deus, o inimigo pode usar para fazer malvadeza? Satanás usou alguém para usar um grampo de cabelo, que é para enfeitar mulheres, para roubar casas. Por quê? Porque ele é desocupado. E por que que eu não posso usar algo que o Senhor preparou para me fazer missões da minha própria casa? Eu não sei qual é a condição que você está hoje e o que te permite ou o que não te permite você fazer. Mas é tão fácil, só pegar o celular, clicar. Você está fazendo missão, você está salvando uma vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Sou muito grata por todos vocês. Um beijo, a paz do Senhor. Até a próxima. TV Nova Catedral Digital. Comunicando com você.